Mudando de assunto agora, nós vamos para Pernambuco, onde 5 vereadores e um funcionário da Prefeitura de Belém de Maria foram presos, acusados de desviar 9 milhões de reais. O prefeito que teria comandado esse esquema está foragido. Polícia, abra a porta! A polícia fechou o cerco aos suspeitos. Foram cumpridos 6 mandados de prisão em Belém de Maria, a 160 quilômetros do Recife. O grupo de políticos é suspeito de desviar 9 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Um funcionário e 5 vereadores foram presos, entre eles o presidente da Câmara, José Leonildo de Brito. O prefeito da cidade, Valdecir José da Silva, que teria comandado o esquema, está foragido. Incumbia eles assumir a liderança política para, dentro dos cargos públicos, com pessoas indicadas da confiança deles, poderem ter acesso às verbas públicas. Na casa dos acusados foram apreendidos documentos e cheques que comprovariam transações em empresas fantasmas. As prisões fazem parte de uma operação comandada pelo Ministério Público que começou em dezembro e já prendeu outros 7 envolvidos, entre eles o secretário de Finanças do município. O grupo é acusado de criar empresas de fachada usando laranjas, fraudar contratos e lavagem de dinheiro. Além do prefeito, outras 6 pessoas são procuradas pela polícia. Sabíamos que existiam investigações contra o Poder Executivo, mas não sabíamos que isso ia respingar no Poder Legislativo. Os suspeitos foram levados para um presídio no interior de Pernambuco. O Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia criminal contra 6 pessoas acusadas de envolvimento num desvio de recursos da obra de ampliação da Marginal Tietê, uma das mais importantes vias de São Paulo. Segundo a investigação, a Delta Construções, que integrou o consórcio vencedor da licitação, recebeu mais de 70 milhões de reais indevidamente e repassou o dinheiro a empresas de fachada. A licitação para a obra de ampliação da Marginal foi feita em 2010 e foi vencida pelo consórcio Nova Tietê, formado pelas empresas Delta Construções e Sobrenco Engenharia. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo teriam que pagar 287 milhões de reais por um dos lotes. O modelo de contrato não permitia reajuste durante a execução da obra, mas, segundo o MP, o consórcio acabou recebendo 360 milhões de reais, 73 milhões a mais. De acordo com um promotor que cuida do caso, durante as investigações descobriu-se que os 73 milhões de reais foram repassados para 7 empresas de fachada. Essas empresas, apesar de ter registro na junta comercial, não apresentaram documentos que comprovassem a execução dos serviços. Não apresentaram notas fiscais, não apresentaram uma ordem de serviço, não apresentaram contratos de serviço, não apresentaram sequer prova de que tinham máquinas para alugar. Também não havia registro de empregados nessas empresas e não existiam nos endereços constantes na junta comercial. 6 pessoas foram denunciadas. Agora o Ministério Público vai abrir um novo inquérito para apurar se houve envolvimento de agentes públicos no esquema e se o dinheiro desviado foi parar em campanhas eleitorais. A Prefeitura de São Paulo disse, por meio da assessoria, que não vai comentar a decisão do Ministério Público por se tratar de uma obra de outra gestão. O DERSA, órgão estadual responsável pela obra, disse que tem colaborado ativamente com as investigações. Nós entramos em contato também com a Delta Construções, mas ninguém da empresa estava autorizado a responder pela empresa sobre a denúncia do Ministério Público. A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e anunciou investimentos para retomar o crescimento. O Conselho não se reunia há 1 ano e meio e voltou com uma renovação de 70% em sua composição. Ao todo, 92 conselheiros tomaram posse na abertura do encontro. A verdade nossa, de boa fé, não necessariamente é a única e não obrigatoriamente é a melhor. Até porque a melhor verdade da democracia
é aquela que brota desse conflito de ideias. As apresentações foram divididas em 2 grupos. Um formado pelos ministros da Fazenda, Planejamento, Agricultura, Desenvolvimento e Comércio Exterior e o presidente do Banco Central. O outro, de 8 conselheiros, teve o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco. O que nos angustia é como tirar o país da recessão. Esta crise é diferente de todas as outras. Mas a crise é algo que tem de ser resolvido no curto prazo. Entre as principais medidas para a retomada do crescimento, o governo destacou uma injeção de 83 bilhões de reais. 10 bilhões para crédito rural, outros 10 para crédito habitacional, 22 bilhões para infraestrutura com recursos do Fundo de Investimento do FGTS, 4 bilhões para exportações via BNDES, 15 bilhões para a abertura de uma linha de refinanciamento para empresas. 17 bilhões são para crédito consignado, recursos do FGTS, que depende ainda de autorização do Congresso Nacional. E mais 5 bilhões para capital de giro, com recursos do BNDES. E se existem recursos no sistema financeiro que podem auxiliar esse ajuste, é um dever do governo utilizar esses recursos mais eficientemente. Ao encerrar o encontro, a presidente Dilma Rousseff prometeu diminuir as incertezas na economia e pediu encarecidamente que a sociedade reflita sobre retomar a cobrança da CPMF. Segundo Dilma, a medida é essencial para o governo reorganizar as contas a curto prazo. Ela admitiu contrariedade à volta do imposto e se colocou à disposição para ouvir novas sugestões. Se houver alternativa tão eficiente quanto a CPMF para ampliar no curto prazo a receita fiscal, eu e meus ministros estamos absolutamente disponíveis ao diálogo. Líderes do PRB se reuniram hoje em São Paulo para discutir os primeiros passos da eleição municipal desse ano. O presidente do partido, Marcos Pereira, e do PRB na capital paulista, Aildo Rodrigues, promoveram um encontro com os 42 líderes dos diretórios de São Paulo. Celso Russomano, que hoje é deputado federal, deve concorrer à prefeitura de novo. Pesquisas recentes mostram Celso Russomano na liderança isolada das intenções de voto, à frente de Marta Suplicy e Fernando Haddad. Esse ano, o partido também deve lançar chapa completa de vereadores, a exemplo do que fez em 2014 para deputados federais. O partido hoje, com um novo tamanho, a eleição de 2014 fez com que o PRB crescesse de forma substancial. Isso também vai ajudar muito na condução da campanha para que seja uma campanha vitoriosa. A lista dos alimentos que ajudam a cuidar do coração e os cuidados para não virar alvo dos criminosos neste verão são os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Uma reportagem especial sobre os crimes de verão. Olha só, celular, carteira. Entenda por que o número de assaltos aumenta durante essa época do ano. Flagrantes dos criminosos em ação. As dicas para se prevenir. Passei aqui, peguei, ninguém percebeu. O depoimento impressionante de quem ganha a vida roubando turistas. Não tá de brincadeira, nós leva tudão, é tudo nosso. Mitos e verdades dos alimentos que fazem bem ao coração. Quais são eles, hein? E como eles agem no organismo. É sempre bom nós termos saúde em primeiro lugar. Você vai conhecer as gorduras do bem. E o prato que é o verdadeiro amigo do peito. A história da preguiça que resolveu atravessar a estrada e provocou a maior confusão. Conheça o fim dessa história. E afinal, o bicho preguiça é preguiçoso mesmo? E como esse animal famoso pela lentidão consegue sobreviver num mundo acelerado? Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! E depois do intervalo você vai ver que os estádios brasileiros agora serão avaliados como hotéis. E ainda nesta edição, dupla rouba R$26 mil e luta com vítimas no litoral de São Paulo. Os estádios brasileiros ganharam um novo sistema de classificação. Eles vão ter uma espécie de estrela, como funciona com os hotéis no mundo todo. Os estádios do país vão ganhar bolas novas, mas não para os gramados.
O Ministério do Esporte criou um sistema de classificação da qualidade dos estádios brasileiros. É bem similar ao que é utilizado em hotéis, só que no lugar de estrelas, o símbolo aqui é a bola e vai de 1 até 5. Até agora, 155 estádios foram vistoriados. Em São Paulo, Pacaembu e Vila Belmiro tiveram 3 bolas. O Morumbi, 4. E as arenas do Palmeiras e do Corinthians, 5. Mesma graduação de Maracanã, Mané Garrincha, Mineirão, Beira-Rio e Amazonas, utilizados na Copa do Mundo. A classificação será revista em 3 anos. E segundo o ministro do Esporte, George Hilton, força os clubes a buscarem cada vez mais o bem-estar do torcedor. Eles vão ter que se enquadrar nesses critérios de segurança, de acessibilidade, de higiene. É preciso oferecer para os torcedores um ambiente familiar, um ambiente que seja agradável. E falando em bola, a seleção brasileira feminina de futebol treina forte para os Jogos Olímpicos do Rio, tudo para conquistar em casa uma inédita medalha de ouro. A rotina de treinos na tranquila e silenciosa Granja Comari já dura quase um mês. Mas não pense que as meninas da seleção estão com saudade de casa. Eu saí de casa com 14 anos, então já estou acostumada. Afinal, na concentração também sobram motivos para boas gargalhadas. Elas ficam me zoando que a minha risada parece de desenho, mas é tudo mentira. É assim, ó, parecida com a voz dela, só que bagunceira. Andressinha e Beatriz Vaz estão entre as jogadoras da seleção brasileira que nunca disputaram uma Olimpíada. A estreia será nos Jogos Rio 2016. São jovens, mas que já viveram a experiência de representar o Brasil em outras competições internacionais. Faltando menos de 7 meses para o início dos Jogos Olímpicos, as jogadoras da seleção feminina não têm moleza. Folga nos treinamentos só mesmo durante o carnaval, porque o foco é a conquista da tão sonhada e ainda inédita medalha de ouro. Perto da nossa família, da nossa torcida, vai ser um negócio incrível, uma oportunidade única e acho que todo o trabalho e esforço nosso vai valer a pena no final. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Uma caldeira explodiu em uma fábrica de cerveja em Jacareí, no interior de São Paulo. 2 trabalhadores morreram e 3 ficaram feridos, um deles em estado grave. O impacto foi tão forte que destruiu parte do galpão da fábrica. Os funcionários atingidos são de uma empresa terceirizada e estavam próximos do local da explosão. Ainda não se sabe as causas do acidente. Estamos de volta com o Jornal da Record e agora sim vamos então mostrar a reportagem sobre a crise de saúde no Rio de Janeiro, há atraso no pagamento de terceirizados e servidores e mesmo assim o governo estadual quer gastar um dinheirão, mais de 160 milhões, para contratar funcionários para cargos administrativos. Inclusive hoje médicos chegaram a protestar contra o fechamento de um hospital. A sede do governo do estado teve que ser cercada e o policiamento reforçado. Médicos residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto se vestiram de preto em sinal de luto. O trânsito chegou a ser interditado pelos manifestantes que temem pelo fechamento da unidade. Até porque também envolve a formação de diversos profissionais da saúde, o que vai ser um grande prejuízo à população também. O hospital mandou para casa pacientes que não correm risco de morrer. Também estão suspensas as cirurgias eletivas. Falta dinheiro para pagar em dia os terceirizados e os servidores. Em meio à crise que se espalha por outras unidades de saúde do estado e põe a população em risco, o governo ainda tem uma dívida de 800 milhões de reais em precatórios. O governador Luiz Fernando Pezão tentou usar 250 milhões de reais do Fundo Especial do Tribunal de Justiça para garantir o pagamento dos funcionários, mas o pedido de empréstimo foi negado. Para agravar a situação, hoje a Justiça mandou o governo cumprir o calendário regular de pagamentos de todos os servidores e até dos pensionistas. Em caso de descumprimento, o governador terá de pagar multa pessoal fixada em R$50 mil por dia de atraso. Tem que ver a dificuldade que a gente está financeira nesse momento.
Eu não posso antecipar um pagamento e, com muita dificuldade hoje, fazer os repasses para os hospitais. Apesar do orçamento em baixa para pagar os salários do funcionalismo, o governo do estado quer usar 165 milhões de reais em novas contratações. Seriam profissionais para trabalhar na Secretaria de Saúde. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado suspenderam por tempo indeterminado o edital e questionam a necessidade do gasto. Como grande parte das unidades de saúde do estado estão entregues à gestão das organizações sociais, nós queremos saber que unidades serão atendidas, uma vez que aquelas que estão atendidas por OS, esse pessoal de apoio já está incluído no contrato. A Polícia Federal prendeu hoje o empresário Ademir Awada, que estava no Panamá. Ele se entregou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, assim que desembarcou. Ademir Awada está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele chegou no começo da tarde e deve prestar depoimento amanhã. Ademir é um dos responsáveis pela Mossack Fonseca, que abriu empresas no exterior para suposto repasse de propina e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o esquema envolvia a compra de apartamentos nesse prédio no Guarujá, litoral de São Paulo. O condomínio Solares começou a ser construído pela Bancop, cooperativa dos bancários de São Paulo, que foi dirigida por João Vacarineto, ex-tesoureiro do PT. Depois da falência da Bancop, a empreiteira OAS assumiu o empreendimento. A Lava Jato investiga se um triplex pertence à família do ex-presidente Lula. Conversas interceptadas pela polícia entre Ademir e a filha revelam uma possível destruição de documentos. Você não sabe que eu cortei, nossa senhora, a máquina hoje, viu? Eu não quero pra tua mãe. Ah, você cortou mais papel? Aquela mala inteira que a bala deixou. Nossa, não sei como aquela máquina aguentou. Não. Ademir Awada pode ser interrogado nesta sexta-feira. Ele se junta a outros 3 presos desta fase. Outras 2 pessoas que têm mandados de prisão permanecem foragidas. A suspeita de desvio de dinheiro público colocou uma cidade de Minas Gerais numa situação bem fora do comum. Todos os vereadores foram presos, acusados de receber diárias para viagens que nunca fizeram. A operação do Ministério Público de Minas Gerais ganhou o nome de Viagem Fantasma. A prisão dos 5 vereadores chamou a atenção dos moradores da pequena cidade de Centralina. Muitos registraram tudo com os telefones celulares. Um vereador chegou a se esconder atrás da porta para não ser filmado. Os parlamentares são suspeitos de receberem diárias de viagens que nunca aconteceram e de desviarem dinheiro público com a ajuda de servidores da Câmara Municipal. Depois de prestar depoimento ao delegado, eles foram levados para o presídio de Uberlândia. Na semana passada, os outros 4 vereadores da cidade já tinham sido presos e confessaram os desvios. Os 4 vereadores fizeram um acordo de colaboração premiada com a promotoria e a justiça. Eles ajudaram nas investigações que levaram à prisão de outros 5 parlamentares. Os delatores vão responder ao processo em liberdade, mas tiveram os bens bloqueados pela justiça. Os 9 vereadores e o servidor presos vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, que é o desvio de dinheiro público cometido por funcionário público. Agora as notícias internacionais. A polícia francesa prendeu um homem com 2 armas na Disney de Paris. A prisão aconteceu num hotel do complexo do parque. Além das armas, ele carregava munição e uma cópia do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. A França continua em estado de emergência desde os atentados que mataram 130 pessoas em novembro. Hoje, escolas foram esvaziadas em Paris e também na Inglaterra, mas as autoridades acreditam que as ameaças eram falsas. Ex-homem forte do Banco do Vaticano também é suspeito de fazer empréstimos com juros abusivos. O Monsenhor Nunzio Scarano ainda responde por lavagem de dinheiro. Ele ficou conhecido em 2013 depois de ser preso por tentar entrar ilegalmente na Itália com 20 milhões de euros. No dia 24 de março, a corte de Salerno começa a julgar a nova acusação. Naufrágio de bote com refugiados deixa ao menos 24 mortos. Herbert Moraes. A embarcação afundou na costa de Samos, perto da Turquia. Entre as vítimas, há 10 crianças.
Em outras operações, as guardas costeiras turca e italiana resgataram imigrantes vindos da África e Oriente Médio. A política de boas-vindas na Europa dá sinais de fraqueza. A Suécia deve deportar 80 mil pessoas que tiveram asilo negado. E o parlamento alemão concordou em controlar ainda mais o fluxo de imigrantes no país. Donald Trump agenda compromisso e confirma que não vai ao último debate republicano antes das primárias. Raquel Vargas. A atitude do magnata é uma retaliação à emissora que promove o evento. Trump exigiu que a apresentadora Megyn Kelly ficasse de fora do debate, mas o canal não aceitou. O mal-estar começou no ano passado, depois que a jornalista questionou Trump sobre a forma como ele trata as mulheres. O debate desta noite é o último antes das primárias de Iowa, que abrem oficialmente o processo de escolha dos candidatos à sucessão presidencial. A Organização Mundial da Saúde pediu aos países alerta máximo contra o Zika vírus. A OMS teme o avanço explosivo da doença. A organização acredita que até 4 milhões de pessoas podem ser infectadas no mundo somente este ano. Por isso, ela criou hoje uma equipe de emergência para enfrentar a epidemia de Zika. A diretora-geral da organização, Margaret Chan, disse que o vírus está se espalhando de forma explosiva e passou de uma leve ameaça a um problema de grandes proporções. O comitê vai se reunir na segunda-feira para decidir se é preciso declarar uma situação de emergência global. A última vez que isso aconteceu foi com o surto de ebola no oeste da África em 2014. A epidemia de Zika já afeta mais de 20 países e médicos americanos alertam que o vírus tem potencial para se tornar uma pandemia. Eles também criticam a Organização Mundial da Saúde. Dizem que ela demorou a agir durante a epidemia de ebola e repetiu o erro agora com o Zika. Eles pressionam por medidas mais severas, como restrição de viagens, e querem que o mundo declare guerra ao mosquito Aedes aegypti. O vírus Zika pode ser a causa dos casos de microcefalia em recém-nascidos no Brasil. Hoje, a Áustria confirmou o primeiro caso da doença. Uma mulher viajou ao Brasil e voltou contaminada. Nos Estados Unidos, já são 31 infectados em 11 estados. Todos contraíram o Zika fora do país. A Casa Branca disse que a maior preocupação do governo é com as mulheres grávidas. 6 pessoas foram diagnosticadas com o vírus no estado de Nova York. Aqui na cidade, 3 casos foram confirmados hoje. Um deles, o de uma mulher grávida. As autoridades não informaram os nomes dos pacientes e nem em que países eles contraíram o Zika. E a proliferação do Aedes aegypti, que transmite Zika vírus, dengue e febre chikungunya, pode acontecer nos locais mais improváveis. Onde a gente nem imagina. Em São Paulo, os canos das placas de sinalização de trânsito que acumulam água podem ser um lugar propício para a reprodução do mosquito. Pelo centro da cidade, o perigo está em toda parte. Na água da chuva que se acumula nessa fonte do Vale do Anhangabaú e no espelho d'água dessa escultura abandonada. Nós convidamos um biólogo para apontar os lugares que oferecem mais riscos para a população. Ele se assustou com a quantidade de larvas de mosquito que achou por aqui. Com certeza absoluta a gente tem presença de larva de Aedes aegypti aqui. E a gente não precisou andar muito para encontrar outras armadilhas. Elas estão onde nem se imagina, nos postes das placas de rua e sinalização. São milhares deles pela cidade e quase nenhum tampado. Deveria ter uma tampa ali para poder proteger, para não que acumulasse ou furado para que ela vazasse. Tem que ter uma manutenção, né? Neste vídeo da internet, um morador fura a base de um deles e veja a quantidade de água que se acumula. Olha aí onde que está a dengue, ó. Um local ideal e escondido para que as larvas do Aedes cresçam. Em diversos níveis ele coloca os ovos, justamente por isso ele tem esse sucesso adaptativo no ambiente urbano. O ciclo de vida do mosquito é relativamente curto. Da larva até a fase adulta são mais ou menos 10 dias. Se uma vez por semana, pelo menos, houvesse o esvaziamento destes postes e a limpeza deles, seria possível interromper esse ciclo e impedir o desenvolvimento do inseto. Mas em alguns casos a população também precisa colaborar. Nesses postes de PVC que sinalizam as ciclovias, não é só o acúmulo de água que traz riscos. O lixo deixado pelas pessoas ali dentro
também contribui. Aqui mesmo a gente tem um copinho de água e as pessoas depositam esse copinho virado para cima. Então daqui a pouco bate uma chuva em São Paulo e aí você fica verdadeiramente com um criadouro a céu aberto. E um temporal atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro hoje à tarde. O trânsito parou na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da capital. Estes jovens aí se divertiram, sem medo dos riscos. Na Zona Oeste, o motorista subiu no carro para escapar do alagamento. A emergência de um hospital estadual ficou assim, inundada. A direção explicou que o problema foi causado pelo transbordamento de um rio. Também choveu forte em vários pontos da Baixada Fluminense. Os temporais se espalham entre o Sudeste e o Centro-Oeste nesta sexta-feira. Áreas de instabilidades tropicais associadas à umidade da Amazônia provocam altos volumes de água desde a região norte até os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Também chove na maior parte do sul do país. O risco para temporais é maior na fronteira com o Uruguai. No Nordeste, a chuva diminui e as pancadas serão mais isoladas. O dia será ensolarado apenas no extremo norte do país. Em Campo Grande, mesmo com chuva forte, faz calor de 33 graus. Em Aracaju, a máxima é de 30 graus. Em São Paulo, há risco de temporais, principalmente à tarde. E o calor diminui. A máxima é de 25 graus. Em Manaus, faz 33. Em Salvador, máxima de 30. Em Goiânia, chove forte e a máxima não passa dos 25 graus. Agora um flagrante impressionante da violência no litoral de São Paulo. 2 assaltantes roubaram 26 mil reais de funcionários de uma empresa de ônibus. Esses rapazes passam o tempo numa praça, à espera da vítima. Eles fumam e conversam por meia hora. De repente, a câmera que monitora a cidade procura e flagra o assalto. A disputa pela mochila se arrasta pela calçada. As vítimas são vencidas pelos criminosos, que fogem rapidamente, despertando a curiosidade de quem passa por ali. O roubo aconteceu bem perto da rodoviária de Santos, no litoral de São Paulo. As vítimas são funcionários de uma empresa de ônibus e transportavam na mochila mais de 26 mil reais. Todo o dinheiro foi recuperado. Hoje você tem câmeras de monitoramento que acompanham o dia a dia da cidade. E quando há ocorrência de um crime, elas flagram e conseguem auxiliar a viatura mais próxima para efetuar essa flagrante. Poucas horas após o roubo, o homem foi preso e o adolescente que estava no banco apreendido. Agora a polícia tenta descobrir quem passou a informação de que as vítimas carregavam tanto dinheiro na mochila. E olha o que fez um jovem alemão. Desafiou as autoridades do Egito e escalou um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo. Foram mais de 140 metros, degrau por degrau, tudo para esta foto. O turista, de 18 anos, viajou ao Cairo só para chegar ao topo da maior e mais antiga das pirâmides de Gizé. Uma vista de tirar o fôlego. Ele chegou a ser detido, mas foi liberado. O viajante ainda coleciona outras façanhas, Hong Kong, Nova York, China e até na famosa Torre Eiffel, na França. O Jornal da Record está terminando. Obrigado por sua companhia. As reportagens dessa edição já estão na íntegra no R7 Play. Fique agora com o Câmera Record, que mostra a culinária nos tempos de Moisés e do faraó Ramsés. E a gente tem um encontro marcado aqui no JR amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.